Evangelho a qual escreveu João, capítulo de número 8, versículo de número 31 e 32. Diz assim: Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Amém? O Evangelho de João, a qual escreveu João, ele é um evangelho, como eu disse antes, que mostra mais Jesus confrontando as pessoas, né? É um evangelho de pregação forte, igual o capítulo de número 6. Jesus, ele é rejeitado até pelos seus irmãos. A gente vê algo grandioso no Evangelho de João. Jesus, ele passa por muitas adversidades e perigos no Evangelho de João. Glória a Deus. É um Evangelho muito forte. E observando a Sagrada Escritura, no capítulo de número 8, Jesus Cristo faz o seu discurso, e o confronto é muito forte, porque ele estava ensinando no templo, ele tinha subido ao templo, e enquanto outras pessoas estavam na festa dos tabernáculos, e ali ele ensinava, e o texto fala que logo depois Jesus vai para o monte, aleluia. O texto diz que quando ele volta do monte, ele começa a ensinar, ele está riscando no chão, aparece uma mulher, a mulher adúltera, e ele também confronta pessoalmente aqueles homens ali, porque queriam pegar ele em alguma coisa, dizendo: na lei de Moisés temos que apedrejar esta mulher, e o que o Senhor diz a respeito disso. Insistem tanto com ele, que ele inclina-se de novo em direção a eles, e disse: qual de vós não tem pecado, que atire a primeira pedra? Todos começam a lançar as pedras fora, começando dos mais velhos, os anciões. Amém? E ele faz a ela também uma direta, ele dá uma direta nela, dizendo assim: mulher, aonde estão os vossos acusadores? Aleluia. E ela observa ele, e ele diz: vai e não peques mais. Aleluia. Ele era o único que podia acusar, apedrejar, e ele não fez nada disso. Amém? Então, o Senhor Jesus, no versículo 12, começa um discurso sobre a missão dele. E a palavra de Deus diz que muitas pessoas estavam ali no templo, muitas. E o confronto é tão direto, eu acho incrível isso, que ele começa a dizer sobre a sua missão, que ele veio do Pai, aleluia. Aqueles que são do Pai ouvem a voz dele, eles teriam que entender o que ele estava dizendo. Uma coisa muito importante, interessante, aleluia, que nós temos que observar na nossa vida, é a questão da palavra de Deus. Porque todo aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica, glória a Deus, aleluia, herda o reino de Deus. Amém?
ele começa um discurso sobre a sua missão, e no versículo de número 21, ele fala uma coisa muito importante naquele momento, e para que nós todos venhamos observar hoje. A palavra dele não passou, até nos dias de hoje temos que observar, e se não for assim, não tem como herdar a vida eterna. Amém, igreja? O texto é tão importante, mas eu foco nesses 2 versículos, dizendo aos irmãos que Jesus começa a ensinar, dizendo: disse-lhes, pois Jesus, aleluia, bendito é o Senhor. Versículo de número 31 e 32, melhor dizendo, Jesus, depois do seu discurso sobre a sua missão, ele diz assim, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Ele estava no templo, ele começou o discurso sobre a sua missão, é o contexto. E depois disso, ele faz, aleluia, um relato muito importante. Ele disse aos judeus que criam nele, somente os que estavam crendo. É o que ele fala nos dias de hoje. Criam nele, aleluia. E quando a gente vê de crer, a gente observa o que é crer. Aleluia. E o que é fé? Bendito é o Senhor. Quando ele fala de crença, ele fala de fé, ele fala de crer. Amém? Ele disse certa vez a Tomé, porque Tomé estava diante de Jesus, ou dos discípulos, e os discípulos tinham falado: nós vimos o Mestre. E ele falou: vocês tocaram nele? Vocês viram ele, tocaram nele, sentiram as feridas? Aí Jesus vai e aparece perto deles e diz: Tomé, toque, aleluia, sinta, Tomé, aleluia. E ele disse uma palavra a Tomé: bem-aventurado os que não veem, mas creem, aleluia. Ele está dizendo: bem-aventurado, Tomé, será os que virão e nunca vão me ver, mas só através da minha palavra eles vão crer em mim, aleluia. O texto, aleluia, é muito rico, porque a gente observando Hebreus capítulo de número 11, ele vai dizendo: fé, aleluia, é crer em Jesus. Fé também é crer naquilo que vai acontecer, aleluia. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, aleluia. Bendito é o Senhor. Você primeiro molda ela na mente. Você crê, aleluia, glória a Deus, que vai acontecer. Você já vê, você tem uma visão, melhor dizendo, daquilo que vai acontecer. É mais além do que o ser humano pode imaginar. Porque enxergar é uma coisa, e ter visão é ir mais além. É enxergar aquilo que ainda não se materializou, aquilo que você ainda não viu, aquilo que ainda nós esperamos, aleluia, bendito é o Senhor. E a prova das coisas que se não veem, glória a Deus. Aí, ela é uma prova das coisas que se não veem, mas quando, aleluia, você projeta na mente, você tem, aleluia, o desejo, e você sabe que Cristo irá fazer, as coisas vêm e se materializam, começam a se formar, as coisas começam a acontecer, aleluia, glória a Deus. Isso é fé, amém? Mas Jesus disse aos judeus que criam nele, glória a Deus, aleluia. Quando eu observo questão de crer,
Eu observo também no Evangelho de João mesmo, capítulo de número 4, Jesus entra no território de Samaria, mas não podia entrar na cidade. Então ele está no poço de Jacó. Aquela mulher vem, e aquela mulher chega diante de Cristo Jesus, aleluia, e Jesus fala profecias a respeito do Messias. Ele se revela que era o Messias para ela, e ele também diz para ela buscar o marido dela. Depois ele faz um discurso dizendo: está certo, que você tinha 5 e aquele que você tem agora não é seu. E ela olha para ele e fala: agora sei que tu és profeta, aleluia. Pelas palavras de Cristo, essa mulher creu nele, e quando ela vai em Samaria e entra lá e prega que Jesus Cristo era o Senhor, o Messias, o profeta, ela chama o povo diante de Jesus. Jesus passa 2 dias ali e ele ganha muitas pessoas. Ele ganha muitas pessoas. O que eu estou dizendo é o seguinte: Jesus não precisou fazer milagre, Jesus não precisou fazer maravilhas. Passou 2 dias com ele não curou ninguém, e aquela cidade creu nele. Ele não precisou levantar paralítico, fazer cego ver, surdo ouvir. Eles creram pela palavra. Bem-aventurado é aquele que crê, aleluia, pela palavra de Deus, aleluia, e não só por milagres. Amém? Então Jesus estava dizendo aos judeus que criam nele: primeiro tem que crer em Cristo Jesus, e tem que crer com toda essa força, sabendo que ele veio, ele pregou, ele virá, as coisas serão colocadas no seu devido lugar, ele vai reinar, ele vai julgar as nações, ele vai, aleluia, fazer com que herdamos a nova Jerusalém, haverá novo céu e nova terra, haverá glória ainda que há de vir. Glória a Deus. Nós temos que crer em Jesus Cristo. E ele falou: e aos judeus que criam nele. Amém, amém? Vocês estão entendendo a força do crer? Aí ele diz: se permanecerdes na minha palavra. Primeiramente veio o crer, aí depois ele diz permanecer na minha palavra. Quando ele fala de permanência na palavra, ele fala de conduta, ele fala de execução da palavra, ele fala da prática da palavra, ele fala de viver como a palavra manda, indica, direciona. Aí você lê lá em João, Epístola do Apóstolo João, primeira Epístola do Apóstolo João, capítulo de número 1, versículo de número 2, aleluia. Ou 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 4. Jesus, sabe o que João está dizendo? Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Então dizer que crê, sabe quem é Deus, conhece Deus e não pratica a palavra é mentiroso, não conhece Deus. Nessa pessoa não está a verdade. Foi ele que disse, aleluia. Então ele vem dizendo: se permanecerdes na minha palavra, conduta, prática. Ela diz: não faça, não faça, obedeça, obedeça, todos os seus mandamentos, as vontades do Deus vivo, que está escrito aqui. Você agora, ele diz: se permanecerdes na minha palavra, glória a Deus, aleluia. Sabe o que quer dizer isso? Mateus capítulo de número 7, versículo de número 23 e 24, vai dizendo assim, aleluia, bendito é o Senhor. E Jesus faz um discurso dizendo: a quem assemelharei?
o homem que ouve a minha palavra e a pratica. Assemelho-a-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha, aleluia, e correram rios, aleluia, amém, igreja? O texto vai dizendo que bateu enchente ali, correram rios, amém? Veio tempestade e não derrubou aquela casa, aleluia. Ele está dizendo que o homem que pratica a palavra de Deus, aleluia, ele é como um homem que edifica sua casa sobre a rocha. Ele é uma pessoa que é inabalável na fé. Pode vir a tempestade, adversidades, problemas financeiros, familiares, conjugais, seja o inferno sobre a vida dele, ele não cai, ele não volta atrás, ele não nega Jesus por nada na existência. Ele diz com o que está escrito lá no, aleluia, Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 36 a seguir: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada separa o homem quando ele é edificado sobre a rocha. Irmãos, estamos vivendo o que nos últimos dias? Aleluia! Homens alicerçados na areia, porque o 24 vai dizendo assim, do capítulo de número 7, aleluia: a quem assemelho-ei o homem que ouve a minha palavra e não a pratica? Assemelho-ei ao homem que, edificando a casa sobre a areia, correram rios, bateu enchente mesmo, o vendaval veio, levou aquela casa e foi grande a sua ruína, aleluia, amém, igreja? Então não pergunte por que homens caem, amém? Só há uma resposta para homens que caem, apostatam da fé, homens que enfraquecem na fé, homens que, aleluia, vão para o mundo lá fora, homens que por ganância afastam de Jesus, homens que por problemas financeiros, esposa que morreu, filhos que morreram, por adversidades na vida, afastam de Jesus e caem. Ele nunca foi edificado sobre a rocha, ele nunca foi um praticante da palavra de Deus genuíno, porque o que é genuíno não cai. Você nunca viu, aleluia, glória a Deus, e nunca verá um homem praticante da palavra cair, aleluia, e nem uma mulher, lógico que é no geral, amém? Porque a primeira coisa que eles são embasados, a Bíblia ensina o que? Palavra de Deus prática, jejum, oração e palavra e vigilância, aleluia. Essa é uma prática é uma regra de fé, é uma regra de fé que não pode ser negada. Então todo homem que caia porque para de jejuar, de orar, de ler a Bíblia e de vigiar, aí ele cai. Não pergunte por que o pastor caiu, por que o presbítero caiu. Nossa, aleluia, nunca foi edificado sobre a rocha, nunca foi edificado genuinamente sobre a rocha, amém, igreja? Essa é a explicação para a queda de muitos na face dessa terra, amém? Estou falando do versículo de número 31 de João, aleluia, amém ainda, porque está escrito assim: ele disse aos judeus que criam nele,
Se permanecerdes na minha palavra, primeiro crê, depois permanece na minha palavra. Quem permanece na palavra de Jesus, aí se torna verdadeiramente meus discípulos. Só é discípulo de Jesus Cristo quem permanece seguindo, praticando a palavra de Jesus Cristo. As práticas de toda a Sagrada Escritura, 27 livros do Novo Testamento, todo livro, todos os 66 livros da palavra do Senhor, da Bíblia, glória a Deus, aleluia, principalmente os 27 livros do Novo Testamento. Se não permanecer nesta palavra, que é a palavra de Jesus Cristo, não pode permanecer de pé, e não é discípulo de Cristo. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis vós meus discípulos. Aí é verdadeiramente. Então nunca pode se dizer que é um discípulo de Cristo se não pratica, se não lê, se não busca, se não está todos os dias querendo viver como Cristo, praticando a palavra de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Quer ser igual a Cristo? Viva como Cristo, como a palavra de Cristo mandou. Aí verdadeiramente sereis vós meus discípulos. Aleluia, amém? Aonde os cristãos foram chamados em cristão? Atos dos Apóstolos, não lembro nem o capítulo, mas ele foi em Antioquia, não foi? Lá eles foram fazer o quê? A obra. Quando eles entraram na cidade, os irmãos voltaram em Jerusalém dizendo: lá em Antioquia nós somos chamados de cristãos. Por quê? Porque viviam, praticavam a palavra, andavam como Cristo, queria ser como Cristo. Esses são discípulos de Cristo. Aleluia, amém, igreja? Então, se permanecerdes na palavra, verdadeiramente sereis vós meus discípulos. E o que significa isso? Embasado em tudo que vemos pregando aqui, que é só a Bíblia, você tem que viver ela. Aleluia. A palavra de Deus diz a respeito dessa mensagem, dá para mim abrir parênteses, fechar e falar muitas coisas aqui, mas eu vou ficar só na Bíblia ainda. Amém? Observe bem as Sagradas Escrituras. Jesus vai dizendo assim, em João 14:6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele diz: eu sou o caminho, significa único. Amém? Se ele não falou um caminho, amém? Ele falou: eu sou o único caminho. Nós servimos o único Deus, o verdadeiro Deus. Amém, igreja? Então ele é único, caminho, verdade e vida. O texto vai dizendo: e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está falando: ninguém vem ao Pai se não for pela minha prática, ou pela prática da minha palavra, de tudo que eu deixei para que vocês venham praticar. Aleluia. Então, se estiver fora da palavra, fora dos livros, fora da Sagrada Escritura, fora dos 27 livros, fora dos 66 livros, está fora, não é discípulo. Amém, igreja? Discípulo é aquele que segue Jesus como está escrito. Amém? Aí o versículo 31 termina: verdadeiramente sereis vós meus discípulos. Aí vem o versículo 32. Aleluia. E tem muita gente que faz a colocação de uma forma errada. Amém, igreja? Leia só o versículo 32 dizendo assim: conhecereis a verdade vos libertará, irmão. Irmão, é conhecendo a verdade que a verdade liberta. Nessa colocação,
Então por que presbíteros caem e pastor cai? Não conheceu não? E por que Satanás está até hoje corrupto aí? Conhecer não basta, tem que ter a prática. Não significa nada. Irmão conhece Bíblia e está aí querendo ser o bambambam da palavra, está lascado. Se humilha, filho. Se não praticar primeiro, guardar no coração, ser discípulo de Jesus, ela nunca vai te libertar. Vai viver sempre na prostituição, pornografia, na ira, nos vícios. Algo vai tentar tirar da presença de Deus. Porque não adianta conhecer sem primeiro crer, que ele disse aos judeus que criam nele, permanecer na palavra e se tornar discípulo. Aí o versículo 32 vem dizendo: e conhecereis, olha aí, a verdade, e a verdade vos libertará. A chave do versículo 32 é o 31. Não tem que ter contexto para entender o que está pregando, senão vai pegar e aplicar coisas erradas. Dizer somente que a verdade liberta, aleluia, sem a pessoa praticá-la, não tem como, nunca vai libertar. Então temos que ser pessoas que pregam Cristo Jesus, as práticas deles, e para que as pessoas façam o que Jesus deixou escrito. Senão não há regeneração, não há transformação, não há conduta boa diante de Deus. Não adianta pregar aquilo que não vai transformar o ser humano, trazer ele, aleluia, a uma transformação, aleluia, glória a Deus, uma metamorfose interior e exterior, uma metanoia, seja o que for, aleluia, a pessoa tem que ser transformada pela conduta da palavra. Eu leio, eu ouço, então não vou praticar, então está escrito aqui, eu tenho que fazer como está, aleluia, senão nunca vai ser liberto, nunca. E conhecereis a verdade vos libertará, é o que pregam, amém? Então, observando essa Sagrada Escritura, nós vemos um confronto e um debate muito importante, que Jesus fala, que se não conhecer, ou melhor, se não crer, não permanecer, não se torna discípulo. Conhece a verdade, ela nunca vai libertar. Quem não conhece Jesus Cristo, rapaz, quem não sabe que se não aceitar Jesus e não viver na presença dele, ou na igreja, vai para o inferno? Muitos aí, meu filho, está repleto. Você topa 24 horas nesse país chamado Brasil? Misericórdia, são poucos que não conhecem, amém? Mas a prática e a conduta na palavra, se não tiver, não resolve. Então o texto vai dizendo ainda muito mais, que eu vou continuar para nós terminarmos ele é muito extenso, aleluia, bendito é o Senhor. Vamos lá direto, o discurso de Jesus é sua missão, a gente já vai para o versículo de número 36, aleluia, não, vamos para o versículo de número 33, responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres, aleluia, olha o ignorante, bendito é o Senhor. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. E como o filho liberta? Aleluia.
Bendito é o Senhor. Ele chega aqui e traz, pão, te dei a libertação, foi? Foi assim que ele fez comigo? Jesus me libertou como? Aleluia. Jesus te libertou como? Foi você conhecendo, foi você crendo, você crendo, praticando e depois sendo discípulo. Essa é a libertação. Amém, igreja? Pois se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como que ele libertou o povo na terra? Chegando e pregando. O que está escrito no livro do profeta messiânico? Que ele viria libertar os cativos. Que cativeiro é esse? Espiritual, do pecado. E como ele libertava? Seja liberto, ouve o que eu estou dizendo, pratica as minhas palavras e verdadeiramente sereis livres, porque aí eu estou te libertando. Amém, igreja? Tira da cabeça, aleluia, libertação de uma droga, de uma possessão demoníaca, libertação de um vício, aleluia, ainda não tem nada a ver com a verdadeira libertação, porque essas pessoas são libertas de algo que os dominava, amém? Mas para eles serem libertos de corpo, alma e espírito, é depois que eles creem em Jesus, permanecem na prática da palavra, se tornam discípulo, e aí sim, aleluia, eles são libertos de corpo, alma e espírito, porque Jesus os libertou. Amém, igreja? Está difícil a palavra ou está certo aí? Porque tem gente pensando que Jesus chega e pô, você está liberto. Jesus te deu o suficiente para ser liberto. A palavra de Deus, aleluia, a fé, aleluia dele, amém? Glória a Deus, aleluia. Olha o que ele vai dizendo àquele povo, aleluia, louvado seja Deus. Oh Deus de glória, aleluia. Bem sei que sois descendência de Abraão, porque estavam criticando, falando dele. Contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. A palavra de Jesus não estava entrando neles. Jesus fala, Jesus prega e não aceita. Amém? Jesus profetiza aqui na boca do profeta, aí a pessoa não aceita. Jesus fala através da palavra, não aceita. Jesus fala através do homem, não aceita. Aí não entra a palavra. Sabe o que Jesus está dizendo? Olha o que vai dizendo aqui, ó. Bem sei que vós sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em você, ou em vós. Eu falo do que vi junto do meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe, se fosses filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Só pode amar a Cristo quem, aleluia, glória a Deus, é do Pai, aleluia. Porque não entendeis a minha linguagem. Olha o que ele está dizendo. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Aleluia. Vós tendes por pai o diabo,
e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele primeiro diz, ele é homicida desde o princípio, ele não se firmou na verdade. Quando ele profere mentira, ele fala de si mesmo, porque ele é pai da mentira, é mentiroso e pai da mentira. Amém? Quem mente então é filho do diabo. Quem é homicida é filho do diabo. Aleluia. Então esse que fica mentindo aí é filho de quem? Então esses crentes que ficam mentindo é filho de quem? E esses crentes que mentem para patrão é filho de quem? E esses crentes que, jovens aí, até meninos que mentem para o pai e para a mãe é filho de quem? Ué, então peraí, quem é mentiroso é filho de quem? Então tenha vergonha, meu filho, porque você pode estar correndo o risco de ir para o inferno dentro da igreja. Amém? Cuidado. Aleluia. Viva na verdade. Jesus já indignou logo, falando assim, ó, é mentiroso. Ele não firmou na verdade. Agora, Jesus mentiu, só falava a verdade. Quem chegava perto dele era só verdade. Era só verdade. Por isso que ele acarretou tantos inimigos, tantos que o detestavam. Porque se você for sincero, as pessoas boas vão te aproximar, as que querem a verdade vão aproximar. Mas se você for mentiroso, aleluia, bendito é o Senhor, você se torna filho do diabo. Então não mente para o pai, não mente para a mãe. Mulheres, não minta para o marido e nem omita. Aconteceu, aconteceu, ponto e acabou. Porque se você for um mentiroso, filho do diabo, diante da morte você nega Jesus. Você não tem coragem de falar, olha, meu Jesus é o meu Senhor e eu não nego Ele por nada. Amém, igreja? Então quem vive na verdade nunca vai negar Jesus, mas o que vive na mentira, diante, aleluia, da morte, ele treme. Ele é covarde. Amém? Aleluia. Então ele vai dizendo muito mais a esse povo. Glória a Deus, aleluia, bendito é o Senhor. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vos não escutais, porque não sois de Deus. Quem não escuta a palavra de Deus, não é de Deus, rapaz. Para que está preocupado quando vai pregar? Tem que pregar a palavra. Não quer escutar? Não escuta, meu filho. Quer ficar dormindo aí? Dorme, ronca. Estou vendo muito dormindo e babando aqui já. Então ronca, aleluia. Não quer escutar. Aqueles que negam, diz não quero ouvir, não quero. Essas pessoas que dormem aqui, quando chegam em casa não dormem de jeito nenhum. Vai para a televisão, fica lá no WhatsApp, Facebook, conversando com a mulher, com o filho, aleluia, até tarde da noite, né? 1h da manhã está lá, falta de vergonha, irmão, aleluia. E na igreja a palavra se torna sono, aleluia. É música para os meus ouvidos para mim dormir, ainda instrumentais, amém? Aí quem está fazendo isso é quem? Eu achei que eram os anjos que estavam pondo vocês para dormir, neném, dentro da igreja. Dorme que é a hora que dorme. Ei, Jesus amado, glória a Deus, aleluia. Olha só o que vai dizendo, aleluia. Quem é de Deus escuta as palavras de Deus, por isso vós não os escutais. Não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram:
Não dizemos nós, bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há a quem a busque e a julgue. Aleluia. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Aleluia. Quem guarda a palavra de Jesus nunca vai ver morte. Você nunca vai ver a morte. Aleluia, se você guardar. Mas que morte é essa? É a morte espiritual, né? Porque nós corremos risco de morrer a qualquer hora. A carne. Então Jesus falou: quem crê em mim, mesmo que ainda esteja morto, viverá. Quem crê em mim não perece, mas tem a vida eterna. Aleluia. Quem crê em mim, aleluia, no último dia eu ressuscitarei. Está escrito em João 8. Aleluia. Bendito é o Senhor. Mas aqui ele diz: quem ouve as minhas palavras e a pratica nunca morrerá. Quem escuta as minhas palavras, pratica, nunca morre. Aleluia. Vive sempre espiritual, sempre espiritualmente está vivo. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus, graças a Deus. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se guardar a minha palavra, nunca provará a morte? Falou para ele claro: morreu Abraão e morreu todos os profetas, e você está falando: se guardar a tua palavra, nunca provará a morte? Aleluia. Isso dá base para dizer muitas coisas, mas o importante é: os carnais nunca vão entender quando você está falando espiritual. Nunca. Os carnais sempre vão entender tudo na carne, porque vivem na carne. Amém? E disse, olha só: és tu maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? E também os profetas morreram. Quem fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, a qual dizeis que é vosso Deus. E vós não conheceis, mas eu conheço. E se disser que não conheço, serei mentiroso, como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Vocês estão vendo que mistério que é revelado dentro da palavra? Uma coisa importante, né? O próprio Jesus falou assim, Abraão, aleluia, glória a Deus, exultou, bendito é o Senhor Deus Todo-Poderoso, por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Abraão poderia ter uma promessa, e que ele seria uma grande nação, mas Deus mostrou tal coisa a Abraão, porque quando leem a passagem de Abraão, não observam porque daquela grandeza de fé, porque chegou um ponto na vida dele que Deus mostrou para ele o futuro, a glória do Cristo, do Redentor, como seria o dia dele. Aleluia. Viu a comunhão que o Abraão tinha? Nem no Velho Testamento está escrito isso. Aí Jesus revela: meu filho, Abraão viu o meu dia, Abraão viu a minha glória, Abraão me viu. Sabe quantos anos? 4.000. E aí Abraão, 2.000 anos atrás Abraão me viu. Há 2.000 anos atrás, Deus, o meu pai, deu essa revelação a Abraão. Vocês não sabem do que vocês estão falando. Aleluia. Viu e alegrou-se. Aí pronto, aí foi o estupim, Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Aleluia. Disse-lhe Jesus:
em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, assim se retirou. Aleluia. Amém, igreja? Jesus confrontava. Aleluia. Jesus batia a boca com eles mesmo. Só que ele falou uma coisa que ofendeu eles até a alma, porque se tocasse em Abraão, ele falou: antes que Abraão existisse, eu sou. Meu Deus do céu. Eles iraram, a fúria deles foram imensa. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? Que eles pegaram pedras para apedrejaram na hora, falando blasfemou. Aleluia, porque ninguém é maior que Abraão para eles. Chegar alguém falando isso, amém, igreja? Por isso que se Jesus hoje em dia pregasse em alguns lugares aí, hein? Meu Deus, era lançado para fora, aleluia, na hora, dizendo: arrependa-te, gananciosos, porque eu vou queimar todo mundo. Aleluia. Desligava o microfone e mandava ele embora. Aleluia. Sai do adultério, da prostituição, da ganância. Aleluia. Prega a minha palavra como ela é. Tira esses corruptos do altar. Arrependam-se, porque é chegado o meu dia. Aleluia. Eles iam desligar o microfone e tirar a pessoa da pregação. O próprio Jesus Cristo. Amém? Mas eles fazem isso com ele até hoje. Quando os homens de Deus e mulheres de Deus vão pregar aí fora, ainda pegam Jesus e lançam fora. Amém, Jesus? Querem apedrejar, aleluia. Então vamos levantar, fazer uma oração em nome do Senhor Jesus.